Este vídeo é uma homenagem em vida à senhora Maria Creuza de Oliveira Abreu, a professora mais longeva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Carlos José Botelho, que dedicou sua vida à formação acadêmica e moral das crianças da cidade de Dourado e dos futuros cidadãos brasileiros. Bom, meu nome é Sueli Aparecida Fragale Braga, eu sou aqui de Dourado, né? Sempre morei aqui e fui diretora aqui na Escola Senador. Aliás, minha história na Escola Senador começou desde muito cedo. Estudei aqui desde o meu primário, depois terminei aqui, né? Aqui na minha época só tinha até o 4º ano. E aí tive o prazer de voltar para a Escola Senador novamente como funcionária. Iniciei minha carreira aqui como estagiária, depois também como professora de 1ª a 4ª série. Aí prestei concurso para direção e tive o prazer de ser diretora aqui nessa escola maravilhosa que é o Senador. E aí terminei me aposentando aqui na Escola Senador. Eu frequentei o Senador com 5 anos e meio, mais ou menos, porque estavam abrindo o curso de Jardim da Infância e precisavam um determinado número de alunos para que o curso funcionasse. E a dona Miriam Palota, que era muito amiga da família, veio pedir para a mamãe para que eu fosse matriculada. Eu não tinha nem idade para entrar no curso, mas aumentaram, acho que um pouquinho e tal, e eu fui para estudar. E foi junto minha prima, Ana Maria, que era um ano mais ou menos mais nova do que eu. E nós duas éramos as menores do curso, certo? Para poder ser aberto o curso de Jardim da Infância, que funcionava no porão da escola. Tinha umas janelas que era quase no nível assim do chão, do lado de fora. Do lado de dentro era um pouquinho mais alto. Quando acho que devia ser 6 anos e meio, a minha mãe colocou nessa escola. Então, eu fiz o 1º, o 2º, e o 3º e o 4º. Agora, no 3º ano, eu lembro muito bem da professora, porque naquele tempo tinha trabalhos manuais. E a gente tinha que apresentar alguma coisa que a gente fizesse. Então, a professora ensinou a gente, para os trabalhos manuais, fazer tricô. Então, eu fugia da conta e do problema que eu não gostava de matemática. Então, eu me dedicava mais a essa parte. Realmente, tem umas lembranças assim que, até de uma certa forma, são jocosas, me desculpem eu estar contando, mas é coisa de criança, né? Tinha uma senhora aqui em Taubaté, aqui em Dourado, cujo nome era Infância. E ela era muito brava. Ela batia nos netos com varinha de marmelo. E eu sabia disso, eu tinha horror da dona Infância, porque inclusive
Ela andava toda de preto, era uma pessoa muito séria, não ria, não brincava. E quando falaram que eu ia estudar no Jardim da Infância, eu fiquei apavorada, porque eu imaginava que era o Jardim da Dona Infância, certo? E no dia da abertura da escola, eu estava ansiosa demais com a minha prima Ana Maria. E foi muito engraçado, porque eu estava esperando a professora, eu não sabia que seria a Dona Miriam, era a professora. E para mim seria a Dona Infância. E aquela sensação de medo foi crescendo tanto, eu pulei a janela da escola, puxei a Ana Maria pelos braços, porque ela era menor do que eu, e nós fugimos pelo portão aqui lateral, que é em frente de casa, né? Atravessamos uma rua e eu vim embora, escondi aqui, porque eu não queria ir no Jardim da Infância. Depois que a Dona Miriam veio em casa e disse que ela seria a professora, aquela coisa toda, adorei. Realmente foi uma época muito feliz da vida, mas com a Dona Miriam, não com a infância. Eu me lembro a Dona Neide, que eu estudei no 3º ano, que marcou bastante, porque ela era uma professora rigorosa e andava com a régua na mão sempre. No 1º ano, a Dona Marisa, e também teve a Dona Araci Monteiro, que na época que eu estudei, ela parou acho que deu dois meses de aula, e ela interrompeu porque ela aposentou, e a Dona Sueli Mascaro, que terminou de dar a coisa. E a Dona Nilza também, Dona Nilza Munhoz. Foi uma pessoa também que marcou muito para mim. Sempre fui professora, né, do curso básico, e estudei, até fiz faculdade e tudo, mas o meu gosto mesmo era trabalhar com crianças, nessa faixa, né, de 1ª série até a 4ª, mas que eu mais fiquei mesmo no curso de alfabetizar os alunos, nessa faixa, né, de alfabetização. E 3ª e 4ª série, que a gente chamava naquele tempo, não foi por muito tempo, mas o meu maior tempo mesmo foi com os pequenos, de alfabetização, 1ª e 2ª série. Eu comecei a estudar no Senador em 1985, 6, quando viemos morar em Dourado. Estava na metade da 2ª série, com a professora Célia Braga, até terminar o 1º grau. Eu me recordo muito da 1ª à 4ª série, quando nós tínhamos um único professor, no caso, a 1ª série, a professora Sônia Dada, na 2ª série, a professora Eva, na 3ª, a professora Mavé e na 4ª, a professora Rose. Aí, quando eu passei para a 5ª série, aí tinha várias matérias, aí tinha vários professores, professora de matemática, Dona Genoveva, professora de geografia, Dona Eda, professora de história, Dona Anice, professora de português, Dona Nancy, professora de inglês, a Juliana, professora de ciências, a Dona Bete, professora de educação artística, a Dona Silvia Postachini, e de educação física, o Odair. Eu gostava demais da Dona Marisa Cardoso, até hoje. Ela é amiga da gente, a filha dela é minha amiga, que trabalhou bastante tempo comigo lá no hospital, na área da saúde, ela é dentista. Eu amo demais ela, ficou para sempre na minha vida. Olha, eu tive aula com a Marisa Caldas, tive aula com a Dona Cleusa Modécio de Abreu, inclusive aqui foi a 3ª série. Tive aula com a Dona Sônia, tive aula com a Dona Eda, tive aula... Olha, bastante, hein? Bastante professores se passaram nessa época aí. Mas acho que a maior parte são essas que eu falei a princípio, a Dona Cleusa, né? A Dona Marisa, a Dona Elva, que deu aula aqui também, a Dona Zenaide, também tive aula com ela, que tirando a Dona Elva, dessas convencioneiras, demais ainda estão vivas, com idade bem avançada, bem longevas, mas
estão vivas e lúcidas, o que é mais importante. Da primeira série foi a Dona Carminha, da segunda Maria do Busto, terceira era a Cidinha, que era de Brotas, e a quarta série a Dona Cleusa Modesto de Abreu, que é a professora que hoje ainda se encontra entre a gente aqui na cidade, né? Uma professora que marcou muito a minha vida escolar, porque era uma pessoa maravilhosa, a dona Júlia Pisani. Ela vinha de São Carlos, todo dia ela vinha de São Carlos aqui em Dourado dar aula para nós. O Edmur Buzá, que num dia da prova eu estava colando, ele me deu um tapa na cabeça. Olha, todas marcaram, mas a que eu acho que foi determinante, eu gosto muito de escrever, sempre li bastante também, foi a Dona Cleusa. Eu me recordo que ela trazia figuras e afixava a lousa para a gente fazer a descrição daquilo lá e escrever uma história a partir daquilo que ela colocava. Então era um silêncio total, os alunos não conversavam e cada um imaginava uma cena diferente para aquela imagem, aquela fotografia que ela trazia, fixava no quadro. Então aquilo foi um método revolucionário, eu nunca tinha visto nada, né, daquilo lá. E aquilo acho que foi determinante na minha vida, porque até hoje eu gosto muito de escrever e de ler. Eu acho que isso é uma passagem que eu não pode passar desapercebida, sem eu deixar de comentar e trazer aqui. Eu dava aula, por exemplo, para o primeiro ano, quando a professora faltava. No segundo ano eu tinha que dar divisão por 2 algarismos, tinha que saber tabuada. Mas era assim, eles vinham já sabendo bastante. Então a gente assusta de saber que aluno na sexta série não sabe fazer uma divisão, não lê direito. E antigamente não, se lesse de soquinho já não passava. O que eu lembro mesmo desses professores é o tanto que eles incentivavam a leitura. O quanto eles faziam a gente ler, o quanto eles assim nos valorizavam. O quanto eles... tudo que a gente fazia era valorizado dentro da sala de aula e com muito amor. Eu lembro bastante dessa questão mais da leitura mesmo. Minha primeira professora nessa escola foi a Dona Marisa, que me ensinou a ler, escrever, a contar. No segundo ano foi a Dona Zenaide com um português incrível, né? Até hoje eu lembro do queijo dela. O queijo dela era uma coisa que marcava. Terceiro ano, a Dona Neide, uma senhora com uma paciência, com um dom de contar a história. Às vezes eu penso assim que eu sou professor de história por conta da história dela, né? Ela sempre tinha uma palavra amiga. E a minha professora do quarto ano, a Dona Lavise Buzá, hoje ela dá um nome a uma escola. E também assim, uma pessoa muito ética, muito correta, né? Muito firme, ensinando para a gente assim, a conduta. Então, marcou muito a minha história isso aí, marcou mesmo. Então, essa escola, ela tem a história minha, né? Assim, no meu coração, por conta de tudo que eu já vivi, não só como professor, mas como aluno. A minha primeira profissão eu me formei em letras, justamente por causa da minha professora de português, que foi a Rogéria. E hoje ela é coordenadora, é vice-diretora na Escola Salles. Por causa dela, eu me apaixonei pelo português e aí me tornei professora de português. E depois vim a ser professora de menores, crianças menores. Mas por conta dela. Eu tive uma professora de ciências aqui, chamava Thaís, e desde essa época eu já gostava muito de ciências, de biologia, e aí depois eu acabei indo fazer a faculdade. Todas eram ótimas como professoras, só que a Dona Lia, de terceiro ano, ela era assim, mais mãezona, sabe? Tratava a gente assim, com muita... deixava tudo à vontade, sabe? E a gente adorava, né, esse jeito dela, que deixava a gente fazer de tudo dentro da sala de aula, quase tudo, né? Inclusive, ela não era de estatura muito alta e ela tinha um pé meio pequeno.
E tinha uma das colegas minhas de classe que era bem desenvolvida, então elas trocavam até de sapato no meio da aula. E a gente achava o máximo, né? A aluna pondo o sapato da professora. E deixava a gente à vontade. Ela era contra esse negócio de ser muito enérgica, sabe? Os alunos eram muito bons naquela época. Os pais davam mais atenção aos professores. Os pais nunca foram contra nós. Quando havia algum problema, eles iam perguntar o que tinha acontecido, aí a gente falava, eles estavam sempre a favor de nós. Mas naquele tempo, meu filho, eles obedeciam, né? A gente, eu falava meio baixo, e eu falava assim, então agora eu não vou gritar com vocês. Então, como eu falava assim, aí então eles acostumaram a não falar alto. E depois também, um dia até eu faltei, e a professora, quer dizer, era 9 horas e os alunos tudo na classe, e passou o que tomava conta também deles, e falou assim, cadê a professora? Não chegou. Então, quer dizer que eles nem eu faltando, eles não falavam alto. E a diretora me cumprimentou nessa parte. Eu era muito moleca, muito criança, eu aproveitei muito a minha infância. Então, eu adorava, por exemplo, brincar de amarelinha na calçada da escola, certo? Que a gente pintava o chão e jogava amarelinha. Na época de chuva, como era gostoso a gente correr na água da sarjeta, que era limpinha e era de terra, né? Então, era muito bom. No horário de recreio, a gente brincava de amarelinha e de pega-pega e tirava o sapato. Corria descalço. Aí teve aquela época da vacina de varíola que teve. Ao invés deles recolher e descartar aquelas agulhas, eles jogaram no lixo e eu enfiei no meu pé. A nossa maior travessura aqui era ir pro porão da escola, que naquela época não funcionava como sala de aula. Então a nossa travessura era saber o que havia no porão. Então era entrar escondido, e por incrível que pareça, que nos assustou bastante, porque tinha um esqueleto lá dentro da aula de ciências. Então, quer dizer, daqui para frente ele era assombrado. Então o porão ficou assombrado para nós daquele dia em diante. Então nem pensar em chegar perto mais daquele lugar, né? Quando a gente era criança, inclusive a gente tem um grupo que chama Amigas de Primeiro Grau. E justamente nesse grupo estão as meninas que imitavam a Xuxa. Nós éramos Paquitas e tínhamos a Xuxa, que era a Daniele. E a gente tinha festivais na escola e a gente dançava se achando as Paquitas. E a gente tinha um palco ali e a gente, nesses festivais, fazia apresentações como Paquitas da Xuxa, que era a Daniele. Nesses festivais que aconteciam na escola. A escola naquele tempo era muito movimentada, tinha muitos festivais, muitas gincanas. Então a gente fazia apresentações. Uma vez fizemos uma réplica da Praça é Nossa. Quanta coisa divertida aconteceu aqui. Os intervalos eram muito divertidos, tocavam músicas, a dona Toninha batia corda pra gente. Era tudo muito saudável, muito vivo, muito feliz. Muito, muito feliz. E tem o Ian, que ele é dono da Santa Clara agora. E a avó dele, acho que é vó ou tia dele, deu uma muda de pé de ipê pra gente. Aí a classe, no dia da árvore, quando a gente estava em 1977, a gente plantou em frente à escola esse pé de ipê. E agora na reforma que foi cortado ele porque ele secou por motivos do tempo. E isso marcou para sempre. Sempre que eu vi esse pé de ipê aí, a gente lembrava dessa história. Ficou bem marcante pra gente. Até ele falou que terminando a escola, a avó dele vai trazer uma muda nova para plantar no mesmo lugar. A gente não tinha muito uma vida afora dos muros da escola, mas tinha oportunidades que às vezes tinham gincana, tinham peças teatrais e um palco que hoje já não existe mais, que foi derrubado, mas quando tinham peças, algumas encenações assim, parte do cenário era a gente que montava. Então, como a casa dos meus avós é muito próxima aqui, assim como de toda a nossa família está
está nesse eixo do centro histórico aqui da cidade, a gente tinha permissão para ir fazer montar as estruturas, né? Fazer a cenografia para que ia ser apresentado. E isso era interessante, porque a gente não podia, não conhecia uma oportunidade de sair fora dos muros da escola, do colégio. E a gente tinha essa oportunidade. E era bem bacana, porque a gente fazia com responsabilidade e não via a hora de voltar para cá, porque nem se sentia bem fora daqui, né? Então tudo acontecia para dentro dos muros do grupo, do colégio. Eu me recordo que na segunda série, na época do Natal, nós fizemos uma apresentação. Todas as salas de aulas se apresentaram de frente ao senador. E a minha sala, na ocasião, nós fomos a primeira a se apresentar. E nós chegamos de frente ao prédio da escola, ainda todo escuro, e no momento em que nós começamos a entoar a canção, todo o prédio se iluminou. Então aquilo foi um impacto devido à beleza do prédio, mas também as pessoas não esperavam aquilo. Então o tema natalino envolvendo, que já é algo que todas as pessoas gostam, com aquele impacto, né, da iluminação e dos alunos todos vestidos de vermelho e branco, é algo que realmente ficou marcado em mim. Eu lembro que a gente se preparava todo ano, que tinha tipo uma competição de Halloween. Então a sala tinha que enfeitar a sua própria sala, que aí a sala ia ganhar quem tivesse mais a ver com Halloween, quem enfeitasse melhor, e a gente era muito competitivo. Então teve um ano que a gente literalmente pintou o chão com um suco de groselha, e foi muito difícil de sair depois. Então ficaram muito bravos com a gente por causa disso, mas a gente era muito competitivo para ganhar, e a gente sempre ganhava a competição do Halloween. Eu me recordo que na 8ª série, era costume naquela época que nós tínhamos gincanas envolvendo todas as salas. E na ocasião, a minha sala, que era a 8ª série C, nós ganhamos a gincana e como prêmio toda a sala recebeu uma viagem até a cidade de São Paulo, onde nós fomos, né, até o zoológico, depois visitamos um shopping. Então isso foi algo que marcou. Foi o primeiro passeio que eu realizei. Nós fomos visitar a Coca-Cola em Bauru. Então, visitar a fábrica da Coca-Cola, para mim, junto com os colegas da escola, foi muito marcante. Que, se não me engano, o governo do André Franco Montoro proporcionava para as escolas um programa que se chamava Interior na Praia. Então os alunos do interior iam conhecer a praia por intermédio desse programa governamental. E eu tive, o meu primeiro contato, tinha 9 anos de idade, foi por conta desse programa, que tem notícia que durou por muito mais anos, não sei se isso daí existe ainda, mas em uma leva de alunos, a gente ficava hospedado em colégios lá da Baixada Santista, e foi a oportunidade de a gente conhecer Santos, conhecer a Ilha Porchal, o aquário, um quartel que existia lá que era famoso. Então, quer dizer, foi uma oportunidade inesquecível, porque muitos, assim como eu, conhecemos o mar através dessa iniciativa proporcionada pela escola. Eu lembro que houve um concurso para saber quem estaria desfilando como o príncipe da Cinderela. Tinha um concurso porque ia ter o desfile cívico e foi escolhido um menino, Pedro, eu lembro que ele era de uma série, e no dia, assim, quando ele ficou doente e me chamaram, né? Então eu fui o substituto do príncipe, eu fui o príncipe de última hora, né? Porque o príncipe não veio e falou, então pega ele lá, e daí eu fui como príncipe substituto. Isso me marcou também. E outras coisas, assim, como as festas juninas mesmo, o ensaio, você encontrar seu par, né? Quem que vai ser, tudo isso era uma festa. Naquele tempo a gente não costumava muito assim sair da escola, sabe, para fazer passeios assim. Depois as coisas mudaram, né? Os alunos sempre eram levados em algum lugar, assim, mas era aqui mesmo da escola. E o tempo que mais eu tenho saudade era da festinha junina. Que toda festa junina tinha a quadrilha da escola e ficava o que marcava assim, que era com quem que a gente ia dançar, porque tinha as paquerinhas, né?
E no fim, eu lembro que eu tinha caído com uma menina e o Basílio, ele queria dançar com aquela menina, e nós fizemos uma combinação e conseguimos trocar para ele dançar com ela. Era uma festa que a gente dançava, adorava dançar, e depois a comemoração, geralmente tinha um showzinho, uma banda, então adorava ter o meu par, que geralmente o par era o paquera, né? E depois festejar junto com a família a festinha no final do dia. Tinha pipoca, quentão, refrigerante, música, desfile de Miss Caipirinha. Então isso é uma coisa que sempre vou lembrar aqui da escola, nossas festas juninas. Bom, os últimos dias de aula aqui era fora do comum, né? A gente trazia as camisetas para assinar, vinha com fantasia, com coisa na cabeça, fazia festa dentro da sala de aula. A gente pulava a janela da escola, aqui do cantinho, que a gente não queria assistir aula, e a gente pulava e ia embora. Era bem divertido. Aí pulava um, às vezes ficava com medo, ai, pula você. Aí um pulava, depois todos pulavam. Fugia da escola. Eu acho engraçado, eu conto essa história. Ele fez uma espingarda assim, por exemplo, de madeira. Então ele já estava lá em cima. Eu acho que ele, com essa espingardinha, acho que ele fez brincadeiras e tudo mais. Mas ele chegou na minha classe, escondidinho, ele trouxe e fazia assim em mim. E os outros estavam dando uma risadinha. Quando eu olhei, eu dei com ele fazendo aquilo, só que eu falei, pode continuar. Então, desmanchou. E agora ele já é adulto. E outro dia, justo, ele juntou com uma moça que eu conhecia daqui e que a gente tinha muita amizade. Então ela me viu, veio me cumprimentar. E ele ficou de cabeça baixa o tempo todo, me deu até dó. A nossa merenda era feita aqui. Então tinha 2 inspetores de aluno que ele passava pela sala perguntando quem ia querer a merenda. E era paga. E quando tinha sagu, era um pouquinho mais cara, né? Então eu gostava de ver aquele alvoroço, todo mundo entrando na sala, era lá embaixo. E lembro das filas para tomar sopa. Nossa, eu adorava tomar sopa na escola. Imagina morar em frente da escola, não tinha a razão de estar usando a alimentação escolar, né? Mas eu gostava de comer a comida de dourado. Acho que eu era gulosinha naquela época. Então, quando a merendeira fazia merenda, ela geralmente tinha, acho que era só a dona Cida, uma pessoa só. Então ela servia merenda e tinha os pratos para recolher tudo, levar para a cozinha. Então a gente tinha um grupinho, eu, a Maria, a Marta, então a gente pegava, ajudava ela. Levava até na cozinha e ajudava até lavar, porque naquela época era diferente, né? Então isso marcou muito, né? Que a gente ajudava a merendeira na hora que terminava a refeição da merenda. No último ano da minha estadia no Senador, na 4ª série, eu me destaquei. Naquela época o prefeito costumava, era o senhor Edmar Monteiro, e ele costumava assim homenagear os melhores alunos durante o ano. E naquele ano eu me destaquei como aluna do Senador. E ele dava uma medalha assim de ouro, sabe, de honra ao mérito para nós. E isso aí me marcou muito. Fui eu, né, que consegui me destacar como melhor aluna daquele ano. Isso aí marcou muito a minha vida. Acho que um dos marcos aqui da escola foi quando a gente participou do IPTV na escola, que era como se fosse um concurso de redação, e aí a minha redação foi selecionada e a gente foi para São Carlos, lá na IPTV. Bom, eu ganhei a medalha de bronze nacional na Olimpíada da UBMEP do ano passado.
A escola inteira faz a primeira fase, onde só 5%, os melhores 5% da escola são classificados para a segunda fase. E a escola dá uma preparação para esses alunos. E o ano passado essas aulas foram dadas pelo professor Diogo, pelo professor Vinícius, professor Carlos Augusto e a professora Maria Roberta. E esse ano está sendo dada novamente pelo professor Vinícius, professor Carlos Augusto, professora Maria Roberta e também pela Joyce. Então o trabalho, como a própria Rosana disse, né, o trabalho de incentivo ele vem já com essa questão de uma nova escola. E quando a gente vem com uma nova escola, a gente tem um novo gás. Então é um espaço adequado que nós temos hoje e esse incentivo, nós temos os diretores e os coordenadores aqui nossos excelentes, de excelência. Então, esse trabalho ele vai ser realizado, esse trabalho assim, de incentivo, com toda certeza, ele vai ser realizado assim, para que o nosso aluno desenvolva ainda mais. E toda a minha família tem um histórico na educação, motivo pelo qual a gente dá muita importância para isso e acredito que sejamos o que somos hoje graças à educação. E a importância desse prédio, de tudo que aconteceu aqui para nós, é intrinsecamente ligado à educação e ao fato da nossa família ter sido sempre daqui e nós nunca temos nos afastado de Dourado. Tristeza, porque foi uma escola, acho que todos os douradenses passaram por ela. Então, quando ela deixou de funcionar, realmente foi muito triste. Para mim, eu senti muito. Quando o colégio fechou, eu senti um aperto no coração, uma coisa muito grande, porque é uma parte muito marcante, não só da minha vida, mas da vida de muita gente aqui em Dourado. Eu senti uma tristeza imensa, porque quem trabalhou aqui diariamente sabe o quanto é importante estar dentro de uma escola mesmo, escola de verdade, feita para ser uma escola. Apesar de que a gente pode ensinar em qualquer lugar, mas dentro de uma escola e dentro dessa escola que a gente estava acostumado, ver ela se acabando aos poucos, era muito triste. Então a sensação que eu sentia era de tristeza. Para dizer, quando eu cheguei aqui em 2013, a escola ela ainda estava bonita, ela não estava na situação que foi ficando. Eu acompanhei essa fase assim que ela foi, vamos dizer, estragando uma escola, né, a construção ficando deteriorada. Então eu acompanhei. Então em 2013 ela ainda estava bem. Eu recebi no dia 14 de fevereiro de 2019 uma informação de uma munícipe que a escola estava completamente sem condição de abrigar as crianças. No dia 15 eu estive aqui e conferi pessoalmente a situação precária em que se encontrava essa escola. Essa sala aqui, eu interditei ela, essa não as que nós estamos, aqui dá para 4, aquela ali. Eu interditei ela por 2 anos, a gente não tinha aula ali, porque ela tinha uma trinca assim na parede, cabia quase que a mão na parede. O chão do laboratório, ele abriu. Né, Ricardo? Era gravíssimo, gravíssimo. Então, poderia, assim, houve um alarde muito grande. A escola não ia cair. Quem garante? Poderia não ter caído até hoje. Então, quem que ia dar a mão à palmatória para dizer aqui, vai cair ou não vai cair? Então, eu naquele momento, estando na minha vereança, realmente fiquei muito preocupada com as condições físicas dos alunos, né? Apesar de que a gente sabe a importância que essa escola tem para a cidade, naquele momento a maior preocupação da gente foi realmente preservar a integridade física dos alunos e dos servidores que estavam aqui nesse prédio. E a gente só conseguiu sair daqui porque eu digo que realmente eu encabecei tudo isso daí, mas eu tive o apoio dos pais. Nós fizemos várias reuniões aí do pátio em que houve votação e os pais disseram, a partir de hoje os nossos filhos não entram mais nessa escola, com vereadores ali junto.
A partir de hoje, o diretor de educação da época ali, e foi uma balbúrdia, foi umas reuniões pesadíssimas, mas a partir de hoje, os nossos filhos não põem mais o pé nessa escola. E por uma semana não houve ninguém na escola. Aí se arrumou o centro juvenil para a gente mudar. Porque senão, talvez a gente não tivesse conseguido tudo isso daqui. Então, a hora que a gente chegou para fazer a mudança, de imediato foi um susto para todo mundo. E os alunos tiveram que ficar em casa um período. Até para a gente conseguir fazer toda a mudança e ir para o São Domingos. Mas eles voltaram. Eles voltaram, eles aguentaram junto com a gente. Porque de imediato não foi muito fácil a adaptação. E eles foram muito parceiros. Os alunos foram extremamente parceiros com a gente. O outro prédio, apesar de ser um prédio maravilhoso, amplo, agradável porque é em meio à natureza, é uma chácara, mas ele foi adaptado. Então, o maior desafio foram os espaços das salas de aulas longes umas das outras, né? Para os professores sobem e descem nas trocas das aulas todas, bem difícil. Dia de chuva foi muito difícil, porque tanto os alunos quanto professores e funcionários, para se locomoverem lá dentro, até para ir ao banheiro, precisava passar pelo descoberto e na chuva. E também nos horários de merenda, que o nosso espaço não era tão grande também para abrigar todos, para se alimentar no refeitório e às vezes ficava para fora no vento, no sol, na chuva. Então esses foram os maiores desafios. E tivemos um prefeito que fez uma reforma na escola. A gente teve que sair daqui também. Ficamos um ano fora, fez uma reforma. E a gente acabou depois voltando num período de um ano. Momento em que a gente se deparou com este prédio da Escola Senador, um prédio que é maravilhoso, porque na época já tinha quase 100 anos, tinha cerca de 98 anos. E ele estava numa situação bastante deteriorada, porém a infraestrutura do prédio, o alicerce, ainda estava boa. Mas tinha uma parte mais nova aqui do prédio, que era uma parte que tinha sido construída talvez aí na década de 80, mais ou menos, que era uma parte que precisava ser reformada. Os primeiros sinais de que a escola estava com problema foram as trincas nas paredes, as trincas no chão e o afundamento do pátio. Então nós percebíamos que a cada período havia uma trinca a mais, ou aquela trinca passava a ficar com uma espessura maior. No pátio nós marcamos na madeira aonde estava o telhado. Então, a cada 15 dias, 20 dias, a gente ia e a marca estava em lugar diferente. Aqui a gente percebia pelas trincas, a gente acabou fazendo isso também, marcávamos a parede onde a trinca estava e na semana seguinte ela já tinha subido daquele risco, né? Então percebíamos que com o tempo a escola estava pendendo para um lado. Esse prédio, por ser muito antigo, então o telhado dele é muito, tem muitos vazamentos que acontecem de um ano para o outro. Então nós tivemos um problema durante décadas aí que foi uma falha que não houve manutenção. Então, de repente, teve um momento que não deu mais para ficar aqui e tivemos que sair para poder, de fato, a escola ser arrumada. E a gente não sabia o que isso daí poderia acontecer. E foi se agravando ano após ano, até que houve um ano em que foram feitas algumas tentativas de se segurar o prédio, mas mesmo assim continuou aumentando essas trincas, tanto nas paredes quanto no chão. As janelas já não estavam mais fechando, as portas já não fechavam, não se encontravam mais. E então a gente estava vendo que realmente estava numa situação de risco muito grande. Os alunos, eu já dava aula então nesse outro espaço, e aí o Gino começou a lutar, né, entrar em contato com a Premier Pet, com o presidente da Premier Pet, com o Flávio Maluf, para fazer essa parceria e fazer esse restauro maravilhoso que nós estamos vendo aqui.
acredito que acredito não, tenho certeza que ele sabe a noção histórica desse prédio, né? Ele tem noção que isso aqui é um marco muito importante para a humanidade, né? Não é para só a cidade de Dourado. Infelizmente, quando a gente assumiu a prefeitura em 2021, o prédio estava literalmente para cair, porque a infiltração era muito grave, principalmente no alicerce, porque o alicerce desse prédio é um prédio muito antigo. E o alicerce dele é totalmente em pedras e pedras sobre barro, sobre terra, né? Porque a construção, esse modelo de construção antiga, era como se fosse uma fortaleza, ia pondo as pedras em cima de pedras e aí ia moldando com o barro. E quando a gente assumiu, ele estava realmente para desmoronar. Então ele tinha um canto dele aqui que tinha muito vazamento e ele estava para desmoronar. A gente encontrou o prédio aqui com várias trincas consideráveis, estruturais, algumas passavam a mão de um lado para o outro, e problemas com goteira, mal conservação total estrutural de piso, telhado, parte externa. E se a gente não fizesse nada logo, o prédio corria o risco de ser perdido, cair. Olha, desde o início da deteriorização do prédio, a gente busca essa restauração. Então, a gente tentou colaborar de todas as formas na questão de mostrar onde haviam os problemas, pedir as melhorias para a escola e colaborar com tudo que fosse preciso durante essa obra de restauração que houve. O restauro ele foi uma doação da empresa da Granfood, né, que ela é administrada hoje pelo senhor Maluf, né, o filho do Maluf, e ele doou essa obra para nós, esse pedaço dessa obra para nós. Porque para a prefeitura, para fazer uma licitação de restauro é um negócio muito complexo, porque envolve um outro tipo de mão de obra. Então, o medo nosso era muito grande que tivesse assim, uma empresa que ela não fosse suficientemente adequada para fazer esse tipo de execução, né? A reforma você não se preocupa com as características, né, originais. Aqui não. Aqui, tanto aqui como em qualquer outro tipo de restauro, a gente se preocupou em manter praticamente todas as condições originais do prédio quando ele foi entregue em 1909. Algumas coisas a gente não conseguiu, mas basicamente o prédio é praticamente todo original. Tivemos algumas descobertas de situações aqui de como é que era antes, a gente deixou, tá? E é basicamente isso. O restauro é um trabalho que leva tempo. Tem que ser cuidadoso, e ter cautela. Era uma vontade também do empresário Flávio Maluf, dono da Premier Pet, que a gente fizesse alguma coisa para não deixar esse prédio cair. E aí nós falamos, não, Gina, é muito dinheiro para a prefeitura fazer, você tem que investir em outras coisas. Nós fazemos a restauração da escola, como ela era originalmente, e você faz a parte de trás, onde tem envolvimento mais com o poder público, com os professores, né? Porque não é a parte da restauração. E assim foi. E aí nós estamos muito felizes hoje que a escola é um marco, né? Aí para a cidade, a educação é a base de tudo. Nós estamos felizes de poder ter contribuído. E ele assumiu toda a parte de restauração, a empresa assumiu toda a parte de restauração. Inclusive quero agradecer aqui o Alex, que é o engenheiro que se dedicou dia e noite nessa obra, nessa restauração. Eles chamaram um engenheiro especialista em fundação desse tipo, né, de coisas, de alicerces que são de pedra. E aí veio um engenheiro especialista, que inclusive é nascido aqui em Dourado, viu toda a parte do alicerce, o que teria que ser feito. E aí foi colocado todas as estacas que precisavam ser colocadas para poder estabilizar o prédio. Olha, foi nessa luta mesmo, né? nessa parceria público-privada, né? Então, junto com essa parceria com a Premier, né, e com recursos próprios da prefeitura, foi feito essa reforma, né? Foi a luta pela reforma, pela restauração da escola. O maior desafio começou por mim, né? Eu venho de uma situação de obras pesadas, tanto de experiência com gasoduto, montagem industrial de grande porte, tanto como em outros estados do Brasil, como tanto na Premier, eu nunca tive essa experiência de restauração. O que eu tinha eram duas coisas: o sentimento pela minha avó,
ter estudado aqui, pelo meu bisavô ter construído aqui e a paixão pela história. Mas o que mais me toca, o que mais assim realmente me toca o coração é saber que aqui a gente tem muitas memórias de muitas pessoas que se passaram por aqui. A gente nem consegue calcular o número de pessoas que passaram por aqui. Se a gente for fazer uma conta muito assim por cima, que a gente entende que cada ano passa em torno aqui de 500 pessoas, 500 alunos, professoras, e fosse multiplicar, né, por 100, a gente já teria uma conta aí de 50 mil, né? Então, eu imagino que talvez passou aqui mais de 50 mil pessoas por esse prédio. Quando eu fui convidado para ser diretor do Departamento de Educação, uma das questões que eu falei foi: desde que a escola é reformada, mantenha-se escola. Porque é uma questão tradicional. Esse espaço ela é uma escola. Então isso foi uma das condições de eu ter aceito ser diretor do Departamento de Educação, desde que esse espaço reformado continuaria sendo um espaço escolar. Eu sinto uma gratidão minha própria, uma gratidão da minha equipe que trabalhou junto comigo, uma satisfação muito grande, né, de poder ter demonstrado aquilo que a gente foi capaz de fazer aqui, não só eu como equipe, eu sou um gestor, mas aquilo que todas as pessoas que aqui trabalharam com sentimento. Mais de 100 pessoas, a grande maioria trabalhou com sentimento, porque toda a mão de obra nossa aqui desse projeto, a maioria foi uma mão de obra regional, da própria cidade. Então as pessoas têm vínculo com isso aqui. Então você vê que a gente conseguiu agregar todo o trabalho dessas pessoas aqui, né, e materializar, entregar a escola, que com certeza é uma das escolas mais bonitas do Brasil hoje, é uma satisfação muito grande. Então eu queria aqui também de pronto pedir à população que quando, né, eu não estiver mais aqui, quando o Flávio não puder mais ajudar ou quando a gente, né, não estiver mais no controle do prédio, porque é um prédio público e a administração pública tem esse dever de fazer isso, né, tem o dever de dar manutenção, eu peço que a população também cobre, que a população também venha a participar da administração, venha a participar da manutenção, porque é muito importante a gente conservar isso aqui, porque isso aqui é a história do povo douradense, isso aqui é a história nossa, a história que a gente já passou por aqui. Em todo lugar que a gente vai, que a gente se identifica como diretora de escola, que eu me identifico como diretora de escola e digo que sou diretora da Escola Senador, as pessoas abrem um sorriso, porque todos que vêm a Dourado conhecem o prédio da Escola Senador. Então a importância da Escola Senador para o município é maravilhosa. Então assim, é uma alegria poder ter esse prédio restaurado dessa forma, como foi feito, entregue dessa forma maravilhosa que ele está. Hoje a educação é importante para que você possa, né, profissionalmente não só ser respeitado, como ter uma vida digna, né, que todo cidadão merece. Então, fico feliz em poder investir principalmente na educação. Aqui foram empregados praticamente, acho que 3 milhões de reais numa única ação, é o maior investimento que a empresa era feita. Você já viu que nós moramos em frente ao portão do grupo. Então, o grupo sempre foi a referência da nossa localização aqui em Dourado, da nossa vida. Você vai para Dourado, mas aonde você mora? Em frente ao grupo. Faço grupo, aonde você vai? Onde é para levar? Na frente do grupo. Hoje eu peço marmita, aonde que a senhora mora? Eu moro em frente ao Grupo Senador. Então sempre esse grupo foi a referência de tudo na minha vida, certo? E antes mesmo de ir para o primário, para o pré-primário, o maternal, o jardim da infância, sei lá o quê, a minha irmã já estudava no grupo. Às vezes era de 1939. E ela fez todo o primário nesse grupo. Infelizmente, hoje ela é falecida. Ela podia aqui estar dando muitas informações para você. E eu adorava ver a minha irmã dentro da escola. Então eu subia no banco que tem ali no terraço, subia na janela para espiar as crianças brincando dentro do grupo. Agora você imagina a minha decepção quando eu vi que o grupo ia ser interditado, certo? E toda vez que a gente vem de fora, eu moro em Taubaté, chego aqui, a primeira coisa que você faz é olhar para o grupo
e ver o grupo caindo os pedaços. Aquelas janelas lindas estavam despencando todas. Então, foi muito triste mesmo a gente sentir assim, aquela falência de construção. Creio que todos, ao entrarem aqui e verem esse prédio totalmente restaurado nas suas características originais, o primeiro sentimento a ser gerado é de emoção, porque, conforme disse, cada um que passou por aqui deixou um pedaço de si e, quando saiu, também levou lembranças e histórias do senador. Voltar aqui e ver esse prédio restaurado é voltar ao passado, voltar àquele passado de doces lembranças de uma das melhores épocas da nossa vida. Essa escola aqui é a minha paixão. Eu vou lembrar sempre com muito carinho que aqui passaram os meus filhos e as netas. Eu tinha uma tia que já faleceu. Eu fui com ela, porque ela era pequena, nós fomos em frente ao colégio e ela abraçava aqueles arbustos, aquela arvorezinha que tem lá e chorava. Aquilo marcou muito para mim, porque ela chorava lembrando da infância dela lá. E foi uma coisa que marcou muito para mim. A gente volta ao passado, a gente revê todo o passado nosso de infância aí dentro. E parece que restaurou as nossas memórias. Não deixou a nossa memória, a nossa história se acabar e... Parece que agora outras pessoas poderão viver suas memórias aqui também. Suas memórias felizes como eu tive. Muito feliz pelas crianças que vão voltar ali, tudo novo, restaurado, para guardar memória, né, daqui para frente, dessa escola linda. Eu não tive acesso à reforma interna, mas a parte ali externa, nossa, enche de alegria de ver aqui um monumento dourado. Para quem é douradense e gosta da cidade, e eu sempre fui douradense e adoro essa cidade, aquilo enche de orgulho ver o nosso prédio do senador no estado que está ficando. Olha, graças a Deus, eu já vi algumas imagens, é um lugar muito lindo, é um lugar que vai ter estrutura agora para atender mais alunos, óbvio. Além de ser um patrimônio da cidade, está sendo restaurado e muitas, como eu estudei a vida inteira nele, muitas crianças vão ter essa oportunidade. E agora, que delícia você ver o grupo bonito, todo novo. Acompanhei toda a reforma do grupo, o trabalho que deu aquelas perfurações para colocar aquelas colunas. A gente foi acompanhando tudo, certo? Passo a passo. Eu só tenho de parabenizar muito, muito, muito o prefeito da cidade, o Flávio Maluf, mas assim, com todo o coração, eu gostaria de dar um abraço neles e dizer muito obrigada por restaurar o meu grupo. Me sinto muito feliz, né? Assim, realizado, né? E grata também, muito agradecida para todos que se empenharam para que essa reforma fosse efetuada, o prefeito. Parabéns para quem tomou essa atitude.